Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui para falar sobre o Mundial de Clubes, aliás, mais uma vez, jogo competitivo, jogo equilibrado, dá jogo e tem dificuldade para os dois lados e tudo mais. Óbvio que isso envolve uma inúmera série de pontos, de argumentos para contextualizar tudo isso. A ideia é que nem é fazer um vídeo muito longo não, tem outros já aqui no canal falando sobre isso, então convido você a se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação e claro, fique à vontade nos comentários, curta o vídeo aí que é sempre importante para o vídeo chegar a mais gente também, para o canal seguir crescendo. E quais são esses contextos, né? Então, vou falar aqui da vitória do Liverpool sobre o Monterrey, mas até para não precisar repetir tudo isso, vou deixar alguns links aqui na descrição. Então é só clicar aqui embaixo do vídeo, vai ter na descrição o link para análise da partida do Flamengo, da semifinal, a vitória sobre o Al Hilal. Vai ter o vídeo sobre a forma, explicando um contexto histórico, a forma dos ingleses encararem o Mundial e especificamente do Liverpool encarar o Mundial em 2019. E também o vídeo em que eu falo sobre alguns preconceitos e ideias pré-estabelecidas sobre o Mundial de Clubes, que não é exatamente o que a gente ouve muitas vezes. Mas para não entrar de novo nesse assunto, eu vou deixar tudo isso aqui nos links, então quem quiser acompanhar pode pausar aqui e ver lá, ou terminar de ver aqui e ir para lá depois e tudo mais. Vamos falar então do campo do jogo, vamos falar de Liverpool e Monterrey, porque foi um jogo interessante. É claro que quando a gente olha para a escalação do Liverpool, algumas coisas já chamavam atenção logo de cara, né? O time ter esse rodízio, eu não acho que isso seja, embora... Mundial de Clubes é a maior concentração de exageros por dia numa temporada brasileira, né, eu diria, porque tudo leva a conclusões imediatas, e muitas dessas conclusões são muito antecipadas, desesperadas e tudo mais. Mas vamos lá, a escalação do Liverpool para muita gente foi, nossa, tá vendo como não dá mínima pro campeonato e tudo mais? Não necessariamente, assim, acho que a escalação não queria dizer absolutamente nada a não ser a necessidade de trabalhar com um elenco que está reduzido e castigado por desfalques no momento em que o calendário é puxado. Isso tudo já está mais abordado nos outros vídeos que eu deixei ali na descrição. Mas, então, olhando para essa escalação, a gente via um Liverpool que tinha algumas adaptações e uma principalmente mais gritante, mais chocante. Por quê? Se a gente falar de rodar o time, descansar Alexander-Arnold, Mané, Firmino, faz parte, né? O Klopp tem feito isso e já era de certa forma esperado que fosse rodar parte do time aqui. O Wijnaldum estava machucado. O Van Dijk acabou passando mal e ficou fora, nem foi relacionado por conta disso. Lovren e Matip machucados. Fabinho machucado. Então você não tem muitas alternativas. O Milner jogar na lateral não é nenhuma surpresa, ele é uma alternativa para lá. O Joe Gomes jogar como zagueiro era mais que natural, ele é a única alternativa nesse momento da zaga. O Henderson jogar na zaga, aí sim a gente está falando de uma adaptação um pouco mais radical, porque o Henderson é um jogador que já fez a lateral, pode jogar com um meio-campista mais recuado, pode jogar com um meio-campista que sai à direita, mas jogar na zaga muda bastante a dinâmica do time e ele não é um jogador acostumado a essa função. O Lallana jogar como mais recuado dos meio-campistas também não é nada chocante, não é nenhuma novidade. O Lallana tem sido trabalhado assim pelo Klopp durante toda a temporada. Desde a pré-temporada, o Lallana tem sido um reserva para jogar à frente da linha de defesa. É diferente? Se a gente pensar no resto da carreira do Lallana, sem dúvida alguma. É um processo de adaptação. O Klopp está tentando transformar o Lallana em um jogador capaz de iniciar a saída de bola e armar o jogo de trás. Mas isso, obviamente, requer um processo de adaptação e um desenvolvimento para um nível que ele ainda não alcançou. É um jogador que pode te dar qualidade na saída de bola, mas por outro lado, ele vai te deixar mais exposto porque ele tem menos potência física e capacidade para conter essas transições defensivas, ou seja, o momento em que o Liverpool perde a bola. E aí a gente entra especificamente no andamento da partida. Acho até que foi um jogo de um ritmo confortável. O que eu quero dizer com isso? O Liverpool está acostumado em jogar partidas com ritmos muito mais acelerados. Não só jogos em que domina, jogos em que são mais abertos também, mas jogos que exigem mais, de maior dinâmica, de maior intensidade. Não acho que esse tenha sido um fator problemático para o Liverpool. O Liverpool tem tentado ser, nos últimos tempos, um time que consegue controlar mais vezes as partidas sem se desgastar 100%, sem precisar estar com aquela intensidade máxima.
e tem sofrido um pouco com isso, né? Se a gente for olhar para essa atual temporada, a gente vai ver que o número de jogos em que o Liverpool é vazado é um número muito alto. Por mais que seja um aproveitamento excelente na Premier League e tudo mais, o Liverpool frequentemente é vazado. Isso vai passar por desfalques, a ausência do Matip, embora seja um jogador muito contestado muitas vezes, é um fator. A ausência do Fabinho é indiscutivelmente um enorme fator. E aí a gente começa a falar de alguns ajustes. O que vinha acontecendo era o Liverpool com o Fabinho tende a jogar usando muito seus laterais de formas diferentes. Eu já falei sobre isso outras vezes aqui no canal, sobre o funcionamento do Liverpool ofensivamente. Então o Alexander-Arnold é um jogador que constrói muito pela direita através dos passes, dos lançamentos, dos cruzamentos. O Robertson através da projeção, da aceleração. Mas acima de tudo é um Liverpool que tenta ser forte no momento em que perde a bola, então reage atacando quem tem a bola para retomar o mais rápido possível. Então essa intensidade pós-perda é muito importante para o Liverpool. E, ao mesmo tempo, ganhar a segunda bola, ganhar as divididas, é algo fundamental para o Liverpool também. E isso acontece de uma forma muito nítida quando o Fabinho está em campo, porque ele ocupa muito bem essa faixa à frente da defesa. E num time que usa os seus laterais ofensivamente, é muito comum, é muito normal enxergar o Liverpool sendo contra-atacado, mas tendo segurança com um trio. E esse trio tem dupla de zaga e o Fabinho. Então a gente está falando de Van Dijk, Fabinho e mais um. O Matip, depois o Lovren, agora o Joe Gomes. Nessa partida, a gente está falando de Henderson, Joe Gomes e Lallana. O Lallana fisicamente não tem essa capacidade para ganhar duelos, para se impor, seja no alto ou seja num contato físico, num choque. Não é esse jogador. Então, o time fica mais vulnerável defensivamente para essas transições. Cada perda de bola pode permitir sim um risco maior lá atrás. E isso aconteceu, e o Monterrey tem muito mérito por isso também. E aí a gente entra no planejamento do Monterrey por outro lado. Um time que tinha sua ideia de jogo, taticamente falando, bem definida. Então os laterais jogaram bastante por dentro, então a ideia era proteger a equipe das infiltrações. O Liverpool joga em tese, quando é o time titular, os três atacantes atacam muito por dentro. Então a ideia do Monterrey foi proteger muito a sua primeira linha com 4. Aproximar, diminuir a distância entre esses jogadores. E através de alguns encaixes individuais mais longos na marcação, ou seja, a referência na marcação seria diretamente o adversário, não só o setor do campo, o espaço que você está protegendo. A gente viu muita ajuda dos jogadores de lado do meio campo nesse trabalho contra os laterais. No início do jogo, o Pabon, por exemplo, em vários momentos se comportava quase como um ala, acompanhando as subidas do Robertson. Depois, pelo outro lado, e principalmente pelo outro lado, a gente viu o Galhardo fazer muito isso também, ajudar a proteger ao lado do Vangione. Então, em vários momentos, essa primeira linha de marcação do Monterrey tinha 5, em alguns momentos até quase 6, com a proteção desses jogadores de lado, para que os jogadores por dentro não ficassem expostos, para você tentar diminuir essa capacidade de infiltração. E é óbvio que o Liverpool, com um time modificado, perde em qualidade. O Liverpool nem tem um elenco muito numeroso e nem tem um banco tão qualificado assim também para alguns setores. E aí aparecem alguns dos destaques que são legais, dos dois lados, né? Primeiro, no Liverpool, uma boa partida do Salah, e um Salah diferente, porque o Salah, na ausência de Mané e Firmino, que são jogadores que geralmente participam mais da construção das jogadas, o Firmino é um meia que liga as peças, que liga os pontos. O Mané é um jogador cada vez mais confortável em atacar por dentro, em espaços reduzidos, acelerar com drible, com uma arrancada. Dessa vez com o Origi e Shaqiri, o Shaqiri até começa o jogo pela esquerda, depois vai para a direita, mas com o Origi e Shaqiri, com o Shaqiri abaixo, o Shaqiri em tese é um articulador a mais, né? Ele vai partir, quando tiver à direita, ele vai partir da direita para dentro para ser mais um meia, e não exatamente para atacar os espaços como um atacante, é diferente do que o Origi faz na outra ponta. Mas o Salah se viu numa situação em que ele precisava ser o jogador a oferecer alternativas e achar soluções. E conseguiu. A gente viu um Salah jogando, eu até brinquei no Twitter, um Salah jogando de Firmino, porque ele jogou como um 9 que oferece muito na criação das jogadas e criou boas situações. E criou boas situações para quem se projetava. E quem se projetou bem foi o Naby Keita, que é um meio-campista de características diferentes das que a gente está acostumado a ver no trio central do Liverpool, mas que também tem muita capacidade para isso, né? Para romper linhas de marcação com drible curto, com arrancada com a bola e com chegada à área por esse arranque que ele tem, essa capacidade de chegar. Foi assim no primeiro tempo, em algumas situações inclusive. No segundo tempo, o próprio Naby Keita tem a chance de fazer o segundo gol, acaba parando na defesa do Barovero. Mas o Liverpool criou, e não criou tanto assim no jogo, é bom que se diga, mas o que o Liverpool criou foi muito a partir da movimentação e da criação do Salah e das infiltrações do Naby Keita. Fora isso,
muitos erros. Um Chamberlain até começou o jogo ligado para roubar uma outra bola, mas ofereceu muito pouco. Um Lallana errando com a bola e vulnerável sem a bola. E um time que, nesse ritmo mais lento, aos poucos foi ficando menos confortável, porque teoricamente seria um jogo de conforto no início, e quando faz 1-0, tinha tudo para virar um jogo confortável. Só que no minuto seguinte, quase, vem o gol de empate. Então o Liverpool rapidamente vê a vantagem escapar, e mais do que isso, o jogo do 1-1 ficou um jogo de muito mais confiança do Monterrey do que o jogo do 0-0. O jogo do 0-0 estava confortável para o Liverpool. O jogo do 1-1 foi o jogo em que o Monterrey percebeu, dá para encaixar contra-ataque, dá para levar perigo. E aos poucos, eu citei o Pabon voltando para fazer esse trabalho individual ali na marcação para cima do Robertson, aos poucos o que aconteceu foi a inversão dos fatores. Era o Monterrey quem recuperava a bola e acelerava. E acelerava com contra-ataques perigosos, geralmente invertendo os lados, né? Claro, buscando o Funes Mori na referência, tentando achar o Rodolfo Pizarro entrando ali atrás do Funes Mori, mas muito com a projeção dos jogadores de lado. O Galhardo de um lado e principalmente o Pabon do outro, até porque o Pabon tem a potência do chute. E a potência do chute foi muito importante para exigir várias defesas do Alisson. O Alisson foi um dos melhores em campo, foi um dos principais jogadores da classificação do Liverpool, evitou várias boas chances do Monterrey. Então a gente viu sim o Monterrey conseguindo não só suportar sem grandes riscos, não estava correndo tantos riscos assim, até porque o Liverpool não criou muita coisa, e pelo contrário, o Monterrey conseguia encaixar contra-ataques, conseguia levar perigo, conseguiu e poderia ter saído até com a vitória pelo que produziu. Foi o jogo na história desse formato do Mundial em que o europeu mais demorou a vencer, porque quase foi para a prorrogação e nenhuma vez nesse formato atual o europeu precisou da prorrogação para passar pela semifinal. O mais próximo disso tinha sido o Real Madrid em 2017 contra o Al Jazeera, quando ganhou de virada por 2-1, e o segundo gol sai aos 81, né? Então aí a gente está falando de 36 do segundo tempo. Dessa vez o gol saiu aos 91 e aí já com o banco oferecendo alternativas ao Liverpool. Então nessa altura já com Mané, Firmino e Alexander-Arnold em campo. E o gol sai justamente do Salah prendendo a bola, primeiro sendo lançado, mas prendendo a bola, achando o Alexander-Arnold para o cruzamento do Alexander-Arnold para a chegada e a definição do Firmino. Então o Liverpool sofreu mais do que o esperado, avança e vai à final, provavelmente para botar em campo um time já diferente, aí a gente já deve ver um time muito mais próximo do ideal em tese, né? Porque com os desfalques o time fica um pouco mais distante do ideal, sem Fabinho, sem Matip, depois sem o Lovren, que seria o reserva do Matip. Então, obviamente, não vai ser o time completo do Liverpool. Mas do que vai ter à disposição, é provável que a gente veja um time com quase todo mundo em campo, talvez uma ou outra mudança, até porque depois o Liverpool volta do Mundial já muito focado na rodada de Boxing Day, que é bastante importante, bastante complicada, com um confronto fundamental na Premier League e tudo mais. Mas focando nessa avaliação da semifinal, acho que é isso. Foi um jogo interessante do ponto de vista de competitividade, um jogo de um ritmo que... O ritmo do jogo me decepcionou um pouco, porque eu espero jogos de uma intensidade maior quando o Liverpool está envolvido. Mas do ponto de vista do Monterrey, estrategicamente falando, foi um time que conseguiu se adaptar ao que o jogo pediu e conseguiu criar chances, poderia até ter eliminado o Liverpool, não seria nenhum absurdo se tivesse acontecido, pelo que a gente viu dentro de campo. Agora é esperar o Liverpool e Flamengo, que todo mundo tanto esperou, tanto pulou etapa para falar dele antes das semifinais e tudo mais. Os jogos mostraram que as semifinais podem ser chatas, incômodas, perigosas, e isso ficou claro para os dois lados, né, tanto para o Flamengo quanto para o Liverpool. Mas é isso, agora vem Liverpool e Flamengo pela frente, então deixo aí o convite para vocês falarem sobre o tema, sobre as semifinais, sobre o Liverpool, sobre o Monterrey e sobre o Liverpool e Flamengo. Então comente aí, fique à vontade, se inscreva no canal, um abraço e até a próxima.